Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar o método da bissecção. Vamos começar relembrando que quando a gente considera um problema de otimização irrestrita com uma única variável, se a gente conhece o comportamento da função, ou seja, se essa função é uma função côncava ou convexa, a gente tem a certeza que a condição necessária e suficiente para determinar o ponto ótimo dessa função é resolver a equação df dx igual a zero, ou seja, a derivada dessa função se anula nesse ponto. Mas a gente observou que nem sempre é uma tarefa muito tranquila resolver a equação df dx igual a zero, dependendo do comportamento da sua função. Se a função for um pouquinho complicada, às vezes nem é possível resolver essa equação analiticamente. Então, o método que a gente vai apresentar hoje, o método da bissecção, ele é um método numérico, um método aproximado, que pode ser utilizado, então, para facilitar o cálculo da resolução da equação df dx igual a zero. Ele funciona muito bem para funções côncavas e convexas, como a gente vai observar, mas ele também pode ser aplicado para alguns casos mais gerais de funções que não têm esse comportamento. Tá? Então, para a gente entender como que o método é aplicado, vamos considerar que a nossa função é côncava e tenha um comportamento como esse. Então, para funções com esse comportamento, a gente sabe que a função ela cresce, atinge o seu máximo e depois ela volta a decrescer e não cresce mais, né? Então, quando a gente toma um ponto qualquer no domínio dessa função, calcula a derivada nesse ponto, três coisas podem acontecer. Ou a derivada é negativa, ou ela é nula, ou ela é positiva. Se a derivada é nula, sabendo que a função é côncava, a gente já está no ponto ótimo, que bom. Mas se a derivada é positiva ou negativa, eu posso ter duas interpretações, né? Então, por exemplo, aqui no ponto 1, essa derivada aqui tem uma inclinação de tangente, uma reta crescente, ela é positiva. Então, nesse caso aqui, o que que acontece? O meu ponto ótimo está à direita do 1, porque o meu ponto ótimo aqui é o ponto 2, certo? Então, quando a derivada é positiva no ponto, é porque o ponto está à esquerda do ponto ótimo, tá? Então, eu vou concluir que se a derivada da função naquele ponto é positiva, então aquele ponto está à esquerda do meu ponto ótimo. Quando se anula, eu estou no ponto ótimo, né? A tangente é nula. E quando ela é negativa, é porque eu estou à direita do meu ponto ótimo. Então, a gente vai utilizar essa geometria aqui para construir o método da bissecção, tá? Então, a gente vai aplicar iterativamente essa análise do sinal da derivada em diversos pontos. Então, eu vou passar aqui o slide, que acho que é mais fácil para a gente entender nessa figura aqui, tá bom? Então, se a derivada calculada em um determinado valor de x for positiva, então a gente já sabe que o nosso ótimo deve ser maior que esse x, certo? Então, se a derivada é positiva, então o meu ótimo está à direita desse ponto. Então, eu posso dizer que aquele ponto em questão, que eu testei a derivada, ele é um limite inferior para a minha busca, tá? Da mesma forma, quando a derivada é negativa naquele ponto, então eu tenho um limite superior para fazer aquela busca, tá? Então, o que que acontece? Quando você identifica um ponto em que a derivada é positiva, identifica outro ponto em que a derivada é negativa, você conseguiu definir um intervalo, que eu vou considerar aqui de x1 até x2, que você tenha certeza que o ponto ótimo que você está procurando está dentro desse intervalo. Isso porque você sabe que o comportamento da sua função é assim, ela cresce, atinge o máximo e depois ela decresce, porque a gente está assumindo que ela é uma função côncava, tá bom? Então, tá, já sabendo desse comportamento, o que você vai fazer é o seguinte, já que você sabe que o seu ponto ótimo está dentro desse intervalo, o que você vai fazer é o seguinte, vou dar um chute e vou tomar um ponto qualquer aqui dentro desse intervalo. Vamos supor que eu peguei esse terceiro ponto, x3 aqui. Então, eu vou testar a derivada nesse ponto e vou estudar o seu sinal. Então, essa inclinação aqui em verde ainda é uma inclinação negativa. Então, se a inclinação é negativa, é porque o meu ponto ótimo está à esquerda dele. Então, eu vou jogar fora a parte desse intervalinho aqui, que vai de x3 até x2, e vou atualizar o meu limite, o meu limitante superior, e vou definir um novo intervalinho de busca que vai agora de x1 até x3, né? Então, eu tenho certeza que o meu ponto ótimo está aqui dentro.
Feito isso, eu dou um outro chute aqui dentro, pego um outro ponto qualquer e testo a derivada. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tomei esse ponto, a derivada agora, ela deu positiva, eu tô com uma inclinação positiva. Então, o que que eu faço? Jogo fora esse intervalinho aqui à esquerda desse novo chute, porque ele não tem nada que me interessa, porque eu sei que o meu ponto ótimo é maior que aquele carinha ali, já que a derivada dele é positiva. Então, eu atualizo o meu novo intervalo de busca, eu fiquei com um intervalo bem menor. Então, eu tinha esse intervalo grande, dividi pela metade, digamos, depende da proporção do chute, como que você deu ali, e depois eu fiquei com um intervalinho menor ainda. Faço um novo chute, testo a derivada. Se deu positivo, eu jogo o pedaço da direita e fico com o intervalo da esquerda. Se deu negativo, desculpa, se deu positivo, eu jogo o inferior, atualizo o limite inferior e fico com o intervalinho menor. Então, o método da bissecção, ele usa essa interpretação geométrica, esse comportamento. E ele vai fazendo isso até ou você se deparar com o ponto ótimo, ou seja, você encontrou um ponto em que o teste da derivada deu zero, exatamente zero, ou esse intervalinho tá tão pequenininho que já é uma boa aproximação para mim, tá? Então, a menos de um erro, você encontrou a sua solução ótima, tá? Então, essa é a ideia do método da bissecção, tá? Então, você, iteração a iteração, você com uma solução experimental vai definindo novos limitantes inferiores e superiores de forma a dar um valor aproximado para a resolução do seu problema, certo? Então, a gente fixa ali x estrela, a nossa solução atual. Então, tomando ali a nossa solução experimental, como sendo x', a solução nossa experimental, posso chamar xi aqui da primeira iteração, vou ter um limite inferior, vou ter um limite superior e vou considerar uma tolerância para o tamanho do meu intervalo, que é o que a gente pode chamar de erro, tá? Então, epsilon aqui é um número positivo bem pequeno, tão pequeno quanto você queira. Então, vai depender do grau de confiança que você tenha nessa sua aproximação, tá bom? Então, o nosso método, ele vai ser sintetizado da seguinte forma. Então, a gente vai tomar, né, dado o erro inicial, o limite inferior e o limite superior, que eu vou chamar aqui de x underline e o x upperline aqui. Vou tomar o x', a minha solução atual, como sendo o ponto médio do intervalo, certo? Olha, eu estou definindo o x' da primeira iteração como sendo o x underline mais x upline dividido por 2, o ponto médio do intervalo. Eu testo a derivada da função nesse novo ponto calculado. E aí, se a derivada é positiva, eu atualizo o meu limite inferior naquela solução encontrada. E se ela é negativa, eu vou atualizar o meu limitante meu limitante superior. E aí eu atualizo a minha nova solução como sendo x', esse ponto médio. Se o erro não foi alcançado ainda, né? Sempre vou fazer o erro como sendo o valor absoluto do limite inferior menos o limite superior. Tá? Então, enquanto que esse intervalo não ficou menor que 2 vezes o meu erro, eu vou continuar fazendo esse procedimento. Ou eu vou jogar a metade superior do meu intervalo, ou eu vou jogar fora a metade inferior do meu intervalo, porque eu vou estar atualizando, ora, o meu limitante superior, quando a minha derivada é negativa, ou ora o meu limitante inferior, quando a minha derivada é positiva, tá bom? Então, para a gente entender, vamos considerar esse exemplo. f de x é 12x menos 3x² menos 2x6. É uma função polinomial de grau 6, em que se a gente for fazer a derivada, vai resultar um polinômio de grau 5. E encontrar as raízes de um polinômio de grau 5 pode lhe dar um pouco de trabalho, dependendo do comportamento desse polinômio, tá bom? Aqui está o gráfico dessa função. A gente obviamente observa que essa função de fato é uma função côncava. Você pode fazer isso aplicando a segunda derivada. Aqui a gente pode observar pelo gráfico, mas ali depois eu vou calcular a segunda derivada para a gente ter certeza nessa conclusão. A gente precisa definir aqui os limitantes inferiores e superiores.
tá? Aqui eu vou definir como sendo x igual a 0 e x igual a 2. Por quê? No x igual a 0, eu sei que a minha função, a partir de a esquerda de 0, ela é negativa, e a esquerda de 1,3 ali, ela volta a ser negativa. Então, ela está positiva nesse intervalinho aqui. E eu sei, então, que a minha função está crescendo aqui e decrescendo aqui. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, aqui em x igual a 0, eu tenho um sinal positivo para minha tangente, e para um ponto qualquer, a partir de 1,5 aqui, vou colocar 2, para ter certeza, tá? Porque ela vai só decrescer, eu vou ter uma derivada negativa. Mas não se preocupem em identificar esses limitantes inferiores e superiores, porque em geral eles são dados no exemplo. Esse aqui não foi dado, mas a gente pode considerar, tá? Então, para aplicar o método da bissecção, a gente precisa, então, ali de um chute inicial, que pode ser o ponto médio do intervalo, o limitante inferior e o limitante superior, mas antes disso, ter certeza que a nossa função é côncava. Então, eu vou fazer a primeira derivada, vou fazer a segunda derivada. Então, a segunda derivada aqui, ela ficou um polinômio de grau 2 somado com um polinômio de grau 4, com sinal de menos 12 multiplicando. Então, isso aqui vai ser negativo sempre, porque aqui, ó, o quadrático é sempre maior ou igual que zero, o quarto, a x à quarta também é sempre maior que zero. Então, vai ter com aquele menos 12, vai ser sempre negativo. Então, de fato, a nossa função f duas linhas é sempre menor ou igual que zero, portanto, a nossa função é sempre côncava, tá bom? Para aplicar o método da bissecção, eu vou fazer uso de uma planilha, tá? Então, eu vou considerar aqui, ó, eu vou considerar o limitante inferior, como eu comentei com vocês, como sendo 0, o limitante superior igual a 2, e vamos fixar o epsilon, nosso erro, igual a 0,1. Então, eu quero uma aproximação de 0,1 para o tamanho do meu intervalinho de busca, tá? Então, quando a gente vai aplicar o método da bissecção, a gente precisa das seguintes informações. A gente precisa ali do limitante inferior, o limitante superior, a nova solução atual, que é o ponto médio dos dois aqui, e eu preciso saber a minha função, o valor ótimo da minha função. E eu preciso saber o sinal da minha segunda derivada, porque é o sinal da minha segunda derivada, desculpa, da primeira, df dx. É o sinal da minha derivada que vai me dizer se eu vou atualizar ou não o limitante inferior ou o limitante superior. Aqui eu vou só acompanhar com vocês os números que já estão feitos, mas depois eu vou ajudar vocês a construir uma planilha para fazer esses cálculos. Então, eu vou começar aqui na iteração que eu vou chamar de 0. Eu coloquei aqui o meu limitante inferior, o valor 0. O meu limitante superior, o valor 2. Isso aqui foi dado inicialmente. E o ponto médio aqui, que é 0 mais 2 dividido por 2, é o ponto 1. E aqui a gente vai substituir na nossa função o ponto 1. Vou fazer uma cópia até aqui da nossa equação para ficar mais fácil o entendimento. Vou copiar aqui, ó. Só para trazer para cá, e vou copiar também a derivada. Eu só preciso da derivada, esse carinha aqui, eu vou colocar aqui só para a gente ter na mão esse valor, para facilitar a nossa interpretação. Esse aqui seria o nosso f' de x, tá bom? Então, observem que quando você substitui aqui o valor x igual a 1 na sua primeira derivada, você vai ter o valor de menos 12 aqui, tá? Então, você vai ter o valor de menos 12 na derivada. Então, como a gente tem a nossa derivada com um sinal negativo, né? Então, a nossa derivada, o que está acontecendo? Se a nossa derivada ela tem uma inclinação negativa, é porque o nosso ponto ótimo está à esquerda dessa solução atual. Então, se está à esquerda da solução atual, então eu preciso atualizar o meu limite superior. Então, eu vou jogar fora o extremo direito do meu intervalo, certo? Então, o meu novo x superior passa a ser aquele ponto 1 lá que eu estava considerando. Então, ao invés de considerar de 0 a 2, eu vou considerar o meu espaço de busca agora de 0 a 1. Aí eu faço o ponto médio de novo desse intervalo. Então, o ponto médio entre 0 e 1 vai ser o meio.
calculo meio na derivada, né? Substituo lá no F', agora deu 10,12. Então, se deu positivo, a inclinação está positiva, então significa que o meu ponto ótimo, na verdade, agora está à direita de meio. Então, se está à direita de meio, então eu vou jogar fora o zero e vou colocar o meio aqui no lugar do zero. Então, eu estou com um intervalinho de busca agora que vai de meio até 1, certo? Aí, né, sempre calculando o erro aqui como sendo o tamanho do intervalo. Então, o erro aqui na iteração 0 era 2 menos 0, que era 2. Aqui é 1 menos 0, 1. Aqui 1 menos meio tá o tamanho meio. Ainda não alcancei o meu erro, então eu vou continuando com a minha iteração, certo? Quando eu cheguei aqui em x, o ponto médio do intervalo 0,5 até 1 é o ponto 0,75. Substituindo 0,75 na primeira derivada, a gente tem 4,09. Então, deu positiva. Se deu positivo, então é porque o meu ponto ótimo está à direita de 0,75. Então, eu vou atualizar novamente o meu limitante inferior e vou passar a procurar agora de 0,75 até 1. Então, eu estou de 0,75 até o ponto 1. Certo? Faço novamente o ponto médio deu 0,875. Testo o 0,085 na primeira derivada, agora deu negativo. Se deu negativo é porque meu ponto ótimo está à esquerda desse ponto, então está à esquerda de 0,875. Então agora eu vou jogar fora o limitante superior, o limitante 1, então eu sei que a minha solução está entre 0,75 e 0,875. Tá? Então, agora o novo intervalinho. Novamente, eu tomo o ponto médio, testo na derivada e vejo se é positivo ou se é negativo. Se é positivo, é porque está à direita, e se é negativo, é porque está à esquerda. Então, ou ora você atualiza o limite superior, ou ora o limite inferior, tá? Então, esse é o comportamento da solução. Então, aqui na sétima iteração, a gente já tem, fazendo a diferença entre o limite inferior e o limite superior, a gente já tem o erro alcançado. Essa planilha aqui, eu peguei print do livro, então ele não tem o erro calculado. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso via Excel e já embutir o erro calculado, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Aqui eu vou marcar do lado, na coluna A, a minha iteração, quantas iterações foram necessárias. Eu vou colocar o meu limitante inferior, o meu limitante superior, que eu chamei xinf, xsup aqui, vocês podem chamar como quiserem, né? Então, vou começar com o 0 e o 2. Vou tomar aqui na linha D a minha solução atual. A minha solução atual é o ponto médio, tá? Então, eu fiz aqui o B mais C dividido por 2, vai tomar o ponto médio desse intervalinho. Como a nossa função é 12x menos 3x à quarta menos 2x à sexta, eu já coloquei a derivada dela aqui, 12 menos 2x ao cubo menos 12x à quinta. Então, como eu vou precisar da derivada, então eu vou colocar aqui a fórmula da derivada, tá? Então, eu vou colocar aqui igual. Lembrando que o meu x aqui, ele está na coluna D, certo? Então, esse aqui é o meu x, a minha solução de trabalho. Então, toda vez que eu fizer menção a x, eu vou fazer menção à coluna D, tá bom? Então, aqui isso aqui vai ficar 12, né? Tô colocando a derivada. 12 menos 12 vezes o d elevado ao cubo, menos 12 vezes o d, o d2 no caso, elevado à quinta, tá? Feito isso, você pode arrastar, né? Pode arrastar tudo isso aqui para baixo, todos esses campos. Já vou mostrar para vocês como que vai fazer para atualizar o limitante superior e inferior, tá? Aqui eu coloquei um teste lógico. Talvez vocês consigam colocar um teste lógico até melhor do que o meu. Eu não consegui imprimir pare aqui, eu imprimi 0. Então, ele vai continuar fazendo a iteração para mim até que o erro seja alcançado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, o meu erro aqui, era 0, vou voltar no slide que esqueci. 0,04, porque eu já quero 2 vezes o erro, 0,04, tá? Então, meu erro aqui, eu vou colocar aqui, ó, 0,0. Era um 0, era 2 zeros, esqueci. Era um 0. Um 0 só. Então, vou tirar um 0 daqui.
certo? E aí eu vou colocar aqui o erro, eu vou fazer menção ao erro aqui lá na célula, só para ficar mais fácil, porque depois se eu quiser alterar o erro, fica mais tranquilo, tá? Então aqui eu coloquei, se o valor absoluto, né, do limite inferior menos o limite superior é maior que aquele erro, imprime para mim qual é esse erro. Caso contrário, não imprime nada. Eu deixei vazio ali, ele colocou o 0. Se vocês conseguirem imprimir alguma coisa diferente ali, vocês fiquem à vontade, tá? E aí só arrastei aqui, beleza. Eu quero saber também o valor da função, né? Ele não faz parte do método, a gente só utiliza, na verdade, a primeira derivada, o f', que a gente usa no método da bissecção, né? Na verdade, aqui, ó, você só usa o sinal da primeira derivada. Mas como a gente está querendo achar o máximo da função, então eu quero saber o valor que a função assume nesse ponto ótimo. Então, eu já estou aproveitando o cálculo para fazer esse cálculo para mim interativamente também. Então, aqui eu só coloquei, da mesma forma como eu coloquei a fórmula da derivada, eu coloquei a fórmula da função para que ele já calculasse o valor ótimo da função no ponto para mim, utilizando a mesma ideia. E aí, como você precisa, ora, estar atualizando o seu limitante inferior ou, ora, o seu limitante superior, para que ele faça isso automaticamente para você também, você já pode colocar um condicionante aqui, olha. Então, eu utilizei a função C ou a função if aí, depende de como que está o seu Excel em inglês ou não. Eu coloquei o seguinte, ó, o que a gente precisa? A gente precisa saber se a derivada no ponto de trabalho, ela é positiva ou se a derivada no ponto de trabalho é negativa. Quando ela é positiva, você vai atualizar o limite inferior. E quando ela é negativa, você vai atualizar o limite superior, certo? Eu sempre risco aqui porque eu sempre esqueço. Gosto de fazer o gráfico para poder falar. Então, olha, se a derivada, onde eu coloquei a derivada está lá na coluna E, aqui no meu caso. Então, se a derivada naquele ponto é maior ou igual que 0, se ela é positiva, então eu sei que a minha derivada ela está à direita do ponto. O ponto ótimo está à direita daquele carinha ali. Então eu vou atualizar o meu limite inferior, tá? Então eu vou colocar lá o D2, que o D2 era o meu, no lugar do meu limite inferior, eu vou tomar a minha nova solução. Caso contrário, eu vou manter ele mesmo, tá? Então, caso contrário, eu vou manter ele mesmo. E aí eu arrastei para todos eles e fiz a mesma coisa. No outro, eu já vou trocar um pouquinho. Então, agora eu estou testando ou não o limite superior. Quando que eu vou testar o limite superior? Quando que eu vou atualizar o limite superior? Eu vou atualizar o limite superior quando a derivada no ponto for negativa. Então, eu faço a pergunta, se a derivada naquele ponto é negativa, ou seja, se E2, coloquei lá em E2 a derivada, é menor ou igual que 0, então eu atualizo o limite superior, ele passa a ser o meu D2 que eu acabei de calcular no passo anterior. Caso contrário, eu não faço nada, então eu mantenho ele mesmo, tá? Então, o que eu fiz aqui foi, para atualizar o limitante inferior, a derivada precisa ser positiva, senão eu não atualizo, eu mantenho ele mesmo. E para atualizar o limitante superior, a derivada precisa ser negativa, tá? Senão eu não atualizo. Tá? Então, se é positivo, eu atualizo o inferior, e se é negativo, eu atualizo o superior. Pronto, a tabela está pronta. Feito isso, é só você arrastar, arrasta isso aí, e você tem a sua tabela completada, tá bom? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Certo? Então, olha, observem que aqui, olha, aqui eu já tenho o meu erro, ó. Aqui na 8ª iteração, na 9ª iteração, ele já está menor que aquele 0,004 ali, certo? Então, aqui você teria a sua solução ótima. Então, esse carinha aqui, o x atual, é a sua solução ótima, o seu ponto ótimo, e esse carinha aqui é o máximo que a função assume. Ela assume o máximo 7,88 no ponto 0,83 com um erro menor que 0,04, tá? Que foi aquilo que a gente tinha já observado no gráfico, né? A gente tinha observado aqui no gráfico, olha, que estava em 0,...
0,8 alguma coisa, certo? Então, aqui, ó, 0,8 alguma coisa é onde ela estava atingindo esse máximo, bom? Eu vou deixar aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui o exemplo feito, ele tá aqui nessa planilha. Eu vou colocar uma cópia daquela planilha aqui no slide também, que eu acabei de ver que eu não coloquei. E eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos. Olha, tem esse exemplo, que é uma função de grau 4, ela tá feita aqui também já, para vocês compararem os resultados. Tem esse outro exemplo aqui de grau 6, tá? Também tá pronto aqui. E tem mais esse outro exemplo aqui. Esse aqui é um problema restrito, mas não tem problema, vocês podem tratá-lo como fosse restrito também, porque o intervalo de busca é só entre 0 e 2, e na verdade você vai ver que é bem um intervalo em que a função ela é côncava ali também, certo? Então eu vou deixar esses 3 exemplos para vocês fazerem. Eu quero que vocês montem então uma planilha, como eu montei aqui no Excel, para facilitar a vida de vocês a estar desenvolvendo esses exemplos, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e a gente se encontra, então, no nosso próximo encontro síncrono. Pessoal, tchau, tchau!